Já perdeu um jogo por causa do emocional, por causa do mental, não quer mais que isso aconteça? Fica até o final do vídeo que a gente vai te contar tudo sobre inteligência emocional dentro do esporte. Eu sou o Vitor Magnani e esse aqui é o Na Lata. Bom, como falei para vocês no começo, hoje o tema do vídeo é inteligência emocional no esporte. E nada melhor que trazer um cara especialista nisso. E aí, Vitor, tudo bom? Sou Fernando Ferreira. Se apresenta um pouquinho para a galera, conta um pouquinho do que você faz. Claro. Pessoal, é muito prazer, uma grande honra estar aqui no canal Na Lata Squash. Eu espero, antes de tudo, contribuir demais na trajetória de vocês para que vocês consigam alcançar os seus objetivos dentro do esporte e também na vida. O meu nome é Fernando Ferreira, eu sou especialista em inteligência emocional, sou pós-graduando em gestão de negócios e pessoas e eu sou apaixonado por esse tema que vem transformando vidas. Além disso, eu sou formado em marketing também e hoje eu tenho um curso de inteligência emocional e também atuo dentro desse mercado de forma incisiva nas minhas redes sociais para realmente transformar a vida das pessoas e mudar o mindset para que todo mundo alcance os objetivos que deseja. Não, perfeito, perfeito. Vou convidar vocês só antes de começar a passar o conteúdo na prática aqui, para se inscreverem no nosso canal e deixar aqui, clicar no botãozinho de like, porque conteúdo com umas férias dessa aqui, vocês vão ver de monte esse ano. É isso, então eu queria entender, antes da gente falar propriamente da parte do esporte, da inteligência emocional, queria entender como que você saiu de formado em marketing. Sim. Que eu fiz faculdade de marketing também, eu sei que a gente do marketing vive uma loucura, até chegar no ponto de querer realmente viver de inteligência emocional, de ajudar as pessoas com isso, para a gente dar uma pincelada. Quando a gente trabalha com marketing, a gente tem uma grande possibilidade de atuação dentro do mercado de trabalho. E lá no início, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar dentro de uma empresa de pesquisa de mercado e eu precisava contratar pessoas para realizar trabalhos de freelancer pelo Brasil inteiro. Ou seja, a capacidade, a habilidade de comunicação era extremamente exigida. E eu sempre fui muito curioso e isso me despertou uma vontade de entender melhor como que eu podia cativar as pessoas pela voz, como eu podia criar relacionamentos melhores com as pessoas. E a partir daí eu comecei a pesquisar na internet algumas questões relacionadas à comunicação e tudo mais. E eu ouvi muitas pessoas falando sobre o autoconhecimento. Falei, bom, tá todo mundo, dos caras top, sabe? Sim. Pessoal de sucesso. Olhando pro... autoconhecimento para lá, autoconhecimento para cá. Eu falei, bom, preciso de autoconhecimento, né? Preciso disso. Aí eu peguei e comecei a fazer terapia naquele primeiro momento. E, por destino, a minha família lá, o meu cunhado, minha irmã, fizeram um curso de inteligência emocional. E eu falei, caramba, eu tô com dinheiro guardado aqui, deixa eu investir nisso, né? Investir em mim, né? Deixa eu investir em mim, exatamente. Peguei, fechei o curso e ali foi paixão à primeira vista. Eu saí desse curso totalmente transformado, mudou minha vida. Depois de um ano, eu tive muitas mudanças, tanto em relação a amigos, em relação à parte profissional, melhoria também na minha comunicação familiar. Tudo melhorou com o passar do tempo, porque a inteligência emocional, já trazendo uma introdução aqui para vocês, não é que, nossa, acabei de ler um livro, tudo mudou na minha vida, oh meu Deus, de um dia para a noite. Como o esporte também, que não é hoje que você vai aprender a fazer tudo que você vê as pessoas fazendo. Existe um tempo para que isso aconteça. E na inteligência emocional não é diferente. A gente precisa realmente viver as situações para que a gente coloque a inteligência emocional à prova. E aí eu fui trabalhar depois como coordenador de uma área de vendas, cuidando de 50 vendedores a nível Brasil. Melhorei ainda mais essa capacidade, até que eu falei, preciso seguir meu coração. E comecei a empreender nessa área. Que ótimo. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Vocês estão vendo que o Luizão está no shape, né? O Luizão também é atleta. O Luizão, ele tem uma rotina muito regrada, ele tem uma constância muito grande. E eu queria que você contasse qual que foi o peso e a importância de você trabalhar o mindset, trabalhar inteligência emocional, para que você tivesse disciplina dentro do
do esporte que você pratica. Sim. Bom, eu treino musculação e calistenia, né? Musculação, já fui até atleta de fisiculturismo, atualmente eu só treino mesmo por esporte, mas eu já treino a musculação há 10 anos e a calistenia há 9 anos. E o esporte ele teve total transformação na minha vida pessoal, porque com o esporte eu aprendi basicamente 3 coisas. O primeiro, que nada acontece do dia para a noite. Nada acontece do dia pra noite. Porque lá no começo, eu queria ficar com o quê? Pô, eu queria ficar boladão, tal, com o corpo do... A gente começa, principalmente na musculação, putz, amanhã eu já vou estar fortão, saindo sem camisa, na praia. Só que não é assim que funciona. Demorou assim pra eu chegar naquele corpo que eu gostaria, assim, uns 2 anos, 3 anos, e ali, né, indo todo dia. A gente costuma dizer, inclusive para alguns alunos, para algumas pessoas que acompanham a gente, que existe uma regra, que é a regra das 10.000 horas. Para você ficar bom realmente em alguma coisa, você tem que praticar essa atividade, essa tarefa, esse esporte, durante 10.000 horas. O que significa isso? Você precisa ter consistência, você precisa sempre ter disciplina e você vai evoluindo ao longo do caminho. Não significa que você, só com 10.000 horas, vai conseguir executar ou aprender determinada situação. Mas significa que quanto mais tempo se passa, mais perto você chega de realmente dominar alguma ação, algum esporte e algum conhecimento. Então é mais ou menos por aí, né? Muito tempo trabalhando, treinando que você conseguiu alcançar. Isso. Você me lembrou uma situação que os Beatles, eles só fizeram sucesso de verdade depois eles passarem pelas 10.000 horas. Que foi quando eles assinaram um contrato lá atrás, né, para ficar tocando na Inglaterra, se não me engano, em algum lugar, numa cidadezinha pequena, que ele tocava, tipo assim, não eram 2 horas, 3 horas, eles ficavam tocando a noite inteira. E eles não tinham como cortar esse contrato, e eles precisaram fazer isso. E depois que eles saíram desse processo, que eles não tinham como fugir, eles conseguiram se tornar quem se tornaram. É loucura. É incrível, cara. É incrível. E continuando essa parte do poder do longo prazo, que vem a primeira, né? Pra gente conquistar os objetivos, qual que era a minha cabeça todos os dias, né? Eu acho que você já deve ter percebido isso também. Que quando você começa a se exercitar, parece que as coisas funcionam melhor. Eu olhava para aquele meu período que eu estava me exercitando, eu falava, caramba, eu tô comendo melhor, parece que é natural, né? Eu tô comendo melhor, eu tô um pouco mais calmo, eu tô me sentindo bem. E aí eu falei, isso daqui é uma coisa boa. Então a gente já começa a entender dentro da nossa mente que aquilo que nós estamos fazendo é positivo. A gente tem muito exemplo disso aqui no espaço. E a pessoa começa a treinar, ela tá há muito tempo sem fazer esporte, ela tá saindo da inércia realmente. E ela fala assim, comecei a fazer um esporte, achei que seria importante e tudo mais. Um mês depois a pessoa fala pra mim, eu tô me alimentando melhor, tô com muito mais disposição. Eu de fim de semana tô saindo com a minha família para caminhar no parque. Marquei com os caras do trabalho de jogar, que nem um aluno meu falou, marquei de jogar vôlei com o pessoal do trabalho. A partir do momento que você dá o primeiro passo e entra dentro de um esporte, começa a de fato viver uma rotina, isso vai te agregar em diversas formas de alimentação, de parte mental, confiança. Confiança. Tudo isso o esporte agrega. Sim. E aí foi nesses motivos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre motivação, eu acho, né? Que foram nesses motivos que eu comecei a fazer esporte. E agora eu vou contar uma coisa pra vocês que é pro canal Na Lata. Vambora. Tá? A mensagem é a seguinte, pessoal. A gente normalmente começa um esporte por algum motivo, né? E eu comecei o esporte porque quando eu era criança, eu usava óculos. Hoje eu já fiz cirurgia. Mas eu usava óculos, eu tinha, 8 graus quando eu era pequeno, eu era vesgo também. E eu sofri um bullying muito forte quando eu era criança, que fez com que eu me sentisse muito feio, desde pequeno. Minha autoestima era baixa, eu não tinha confiança. Tudo isso foi acontecendo na minha trajetória. Por isso que eu comecei a treinar tão cedo. Hoje eu já treino há 10 anos, eu comecei a treinar com 14, porque eu me sentia tão feio que eu estava naquela época da adolescência que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E eu via que o exercício físico deixava as pessoas mais bonitas. Então, no início, eu comecei por uma necessidade. Hoje, por uma dor. Hoje, eu entendo que é totalmente diferente, porque eu só consegui continuar porque aquilo que tinha na minha mente
mudou, não era mais por necessidade, porque senão eu teria parado quando eu tivesse ficado com o meu corpo. Que é essa mensagem que eu quero passar aqui pra galera, que o exercício físico não é quando você está com um problema de saúde. Não é porque você está querendo ficar bonito para alguém ou para os outros. E sim para nossa capacidade intelectual melhorar, para o nosso organismo estar mais adaptado com os hormônios positivos, porque durante a nossa vida a gente só fala de hormônio negativo. Sim. Se você pensa no seu dia a dia, é medo, raiva, Ansiedade, tristeza, ansiedade, que é os derivados dessas porrada três. de coisa. Porrada de coisa. E o positivo no dia a dia? Quando a gente está falando de emoção, nós estamos falando de hormônios. Eu não estou falando de amor, medo, raiva, tristeza ou alegria. Eu estou falando de adrenalina, noradrenalina, cortisol, dopamina, serotonina, ocitocina e por aí vai. Então, cada estado emocional libera um estado hormonal dentro do nosso organismo. Por isso que tem muitas pessoas que, de forma não perceptível para ela mesma, fica paralisado em determinada situação, determinada emoção, como a ansiedade, o estresse, insegurança, depressão até mesmo, nervosismo, e as pessoas elas ficam enclausuradas naquilo, porque o corpo se acostumou tanto com aquela liberação hormonal e com aquela forma de reagir às situações, que tudo começa a ficar em volta daquilo. Sim. E o esporte ele vem no nosso dia a dia de uma forma forçada, que você consegue inserir isso no nosso dia a dia. É claro que o amor e a alegria nós também conseguimos inserir de outra forma, mas os hormônios que o esporte libera no nosso corpo estão totalmente ligados aos hormônios da felicidade, que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos um pouquinho falar sobre isso. Então vocês percebem o valor? Enquanto durante o seu dia você tem muito mais exposição aos hormônios negativos, e quando você vai se exercitar, você balanceia com os hormônios positivos que o esporte proporciona na nossa trajetória. Então isso... E assim, o esporte é muito mais, muito além de só estar dentro da quadra, você e o professor. O esporte é comunidade. O esporte te traz amigos. Eu tenho certeza que calistenia, musculação te trouxe amigos que você cultiva até hoje. Sim. Assim como eu cultivo amigos do squash de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Porque o esporte também proporciona isso. Então, a comunidade que o esporte traz é algo que dificilmente você encontra em algum lugar. A gente brinca que vira uma família. Sim. O atleta, o esportista, ele quando se aproxima de pessoas dentro do mesmo ecossistema, que falam a mesma língua, eles viram uma família. Então, isso é outro ponto legal. Isso é muito interessante, porque o que você está dizendo aqui é o ambiente. Dentro da inteligência emocional, a gente trata o ambiente também como um dos pilares principais para a nossa vida. Quando você está fazendo um exercício físico, você está em um ambiente que existem pessoas com aquele mesmo objetivo. Por exemplo, se você não faz exercício físico e vai todos os dias para o bar, onde que vai estar o ambiente que você estará inserido? No bar. Aquelas pessoas... Tem pessoas maravilhosas no bar também, mas a grande parte pode ser que não seja tão boa assim. Mas dentro do esporte já não. Quem está focado no esporte já tem uma mentalidade diferente. E a gente pode puxar isso do esporte, do exercício físico. E eu deixo um questionamento para as pessoas refletirem. Como que está o seu ambiente nas redes sociais? Quais são os pensamentos que você tem na sua mente sobre você mesmo, que também faz o seu ambiente interno? Como que estão as suas amizades, aquele papo de 5 amigos mais próximos? Sim. Tem muita relação. Com certeza. Tem muita relação também. Então, como que são essas pessoas? Essas pessoas, elas têm hábitos construtivos, hábitos destrutivos? São pessoas que estão falando de progresso, evoluindo, ou são pessoas que estão paralisadas no mesmo lugar, vivendo problemas repetidamente durante a vida, que não saem daquele ambiente? Então, deixo essa reflexão para as pessoas, porque isso é algo também que pode mudar a percepção. Com certeza, com certeza. Vou levantar outra bola aqui, que dentro do esporte, a gente constantemente é exposto a algum tipo de frustração. Uhum. Então, por exemplo, no nosso caso do squash, joguei uma partida e acabei não vencendo uma partida que eu queria muito vencer.
Vou citar o meu exemplo. Eu trabalhei o ano de 2022 inteiro para ser campeão brasileiro. Eu ganhei todos os torneios que eu joguei esse ano. Cheguei no Campeonato Brasileiro, eu perdi nas quartas de final. Uma preparação de um ano inteiro, pensando em um torneio, e nesse torneio eu tive uma frustração. E eu queria saber como que a gente, que é do esporte, que vive o esporte, consegue lidar com essas frustrações e consegue dar a volta por cima, para lutar de novo no dia seguinte. Perfeito, essa pergunta é muito interessante. O primeiro ponto que é de maior valor, você precisa saber que não é sempre que vai dar certo. Esse é o primeiro ponto, porque tem quantas variáveis durante o processo que podem te prejudicar naquele determinado momento. Podem ter pessoas que treinaram mais do que você, pode ser que você esteja num dia que você não acordou 100% bem, pode ser que isso aconteça. Só que, por que o Michael Phelps ganhou a maior parte das competições que ele fez? Porque ele era o cara mais disciplinado. Disciplinado, a disciplina faz a preparação. Porque ele já estava tão acostumado a fazer aquilo no dia a dia dele, que quando ele chegou no campeonato, que ele treinava mais do que todo mundo. Com certeza. Que aí começa. Que eu te falei. Se vocês, primeiro, onde vocês querem estar? Sim. Essa é a primeira pergunta. Você quer ser campeão brasileiro? Você vai precisar fazer coisas que as outras pessoas não estão fazendo. Então isso já é a primeira consciência. Que se você não ganhou naquele determinado momento, você vai olhar para dentro. Você vai se autorresponsabilizar daquilo, só que não se punindo, martirizando. E sim pensando, o que faltou para que eu conseguisse chegar em primeiro? O que eu poderia ter feito de melhor para que eu conseguisse estar em primeiro? Será que eu precisaria, além de melhorar os meus dias de treino, também me alimentar melhor? Será que eu precisaria estar em um ambiente mais saudável, deixar de, às vezes, sair no final de semana em alguns determinados momentos? O que eu tenho de impacto nessa minha saída nas quartas de final? Eu concordo plenamente, porque assim, a gente está falando de um esporte, no nosso caso aqui, de esporte individual. Então é você contra um adversário. Só depende de você. E aí que entra esse questionamento. É isso que o Luiz falou, é perfeito. Quando eu saio de uma competição, por exemplo, nesse caso das quartas de final, eu faço essa análise e olho para trás e falo assim, beleza. O rapaz que eu perdi, ele se preparou pra caramba, velho. Pra caramba. Óbvio que fica frustração de ter perdido, mas ao mesmo tempo fica a admiração pelo adversário por tudo que ele fez. Então, por exemplo, mentalmente ele estava muito forte, ele estava muito confiante, ele estava muito concentrado. Tudo isso faz uma diferença gigante. Dentro desse ano, acabei me desviando um pouco só de treinar, só de jogar. Então isso me fez perder um pouco do foco, da disciplina, em alguns momentos desses. Então faz total sentido o que ele falou, que realmente uma frustração, ela vem normalmente de algo que faltou da gente. E aí eu trago um outro ponto para você. É da frustração que vem os seus melhores resultados. Sim, vem a força. Vem a força. É da frustração que vem a força. É da dor que vem a força. É da derrota que vem a força. Para que você venha no ano seguinte e você conquiste tudo aquilo que você não conquistou naquele ano anterior. Porque você olhou, entendeu e melhorou. E aqui eu quero trazer um outro ponto para você, que é uma dica. É uma dica para quem vai entrar em campo, tá? Primeiramente, quando vocês forem para o campeonato, existem plateias, que é uma coisa que muitas pessoas não estão muito acostumadas, né? Existem pessoas visualizando, existe a pressão do campeonato. Então, o que nós precisamos fazer antes de entrar em campo? Começar a trazer para a nossa mente o costume de estar naquele ambiente. Eu falo para você que imaginação e realidade visual aqui não tem diferença. Nosso cérebro não sabe distinguir o que é imaginação e o que é real. Então, antes de você ir para o campeonato, eu vou falar para você começar a fazer um exercício de pegar os vídeos dos campeonatos anteriores, começar a se imaginar na quadra. Você vai fazer um esforço imaginário mesmo, fechando os seus olhos, estando na quadra, ouvindo as pessoas gritando o seu nome, imaginando que você esteja ganhando aquele campeonato, que você deu a tacada final para aquilo, tá? E no dia, antes de vocês entrarem em campo, vocês vão parar na frente do espelho,
eu tô falando isso porque antes de entrar em uma palestra, alguma coisa que eu tenho que falar para o público... Você tem que fazer o mesmo tipo de preparação. Tem que fazer o mesmo tipo de preparação. Por quê? Você vai entrar pro game. Eu vou no espelho... Não dou nada. Eu dou uns tapas aqui assim em mim, para me acordar, dou um chacoalhão, e eu começo a falar, você é capaz, você é vencedor, vai dar tudo certo, as pessoas vão amar o que você vai falar. Só que estou falando no campeonato. Claro. Você vai ganhar. É isso. E é para você mesmo, porque você é a única pessoa que te motiva. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho como que é a minha rotina de concentração, de mentalização, porque isso tudo que ele está falando aqui é uma mentalização do que você quer conquistar dentro do jogo. Então, o que eu faço, tá? Eu, antes do meu jogo, meia hora, uma hora, eu boto o meu fone de ouvido, eu boto uma música que eu curto, uma música que me dá adrenalina, e eu vou dar um rolê. Eu vou andar, eu vou sair, eu vou olhar, eu vou ficar... É o meu momento. Então, dentro desse meu momento, eu divido em duas partes. Durante metade desse momento, não necessariamente um primeiro, outro depois, mas é um momento de uma hora onde eu fico sozinho. Metade desse momento eu aqueço, então eu estou ali dando tiro, dando um trotezinho, alongando o corpo, soltando toda a musculatura para poder entrar na quadra bem aquecido, para poder desempenhar tudo que eu posso a partir do momento que o juiz fala play. E também eu estou me concentrando, porque aí eu paro, eu olho, aí eu olho para dentro de uma quadra que está tendo jogo e já me imagino ali. Eu olho para dentro da quadra, vejo um jogo aleatório, mas eu imagino o meu jogo contra o meu adversário. Imagino um rally onde foi muito disputado, onde eu faço ponto, onde a galera grita. Então tudo isso passa pela minha cabeça antes de entrar. Por isso que às vezes alguns alunos meus, algumas pessoas que acompanham, elas olham e falam, parece ficar possuído antes e durante o jogo. Porque eu realmente entro numa atmosfera completamente diferente. Se eu tô, por exemplo, sentado aqui, como aconteceu, tá? Como aconteceu recentemente, como a gente tem transmitido vários campeonatos, a gente faz a transmissão ao vivo, então a gente divide responsabilidades dentro do mesmo evento. Sim. A gente faz a cobertura pelo Na Lata, a gente faz a transmissão pelo Na Lata e acaba tendo que jogar como atleta. Então isso divide um pouco das atenções e acaba que, por exemplo, às vezes eu tô sentado transmitindo um jogo, o próximo jogo é o meu. Eu preciso levantar correndo, arrumar, pum, e já entrar na quadra. Isso me faz entrar em quadra apático, me faz entrar fora de adrenalina, fora de tudo que ele falou, de motivação, de entrar na pegada. Porque a hora que o juiz fala play, é o que tá valendo. Se você não estiver preparado nesse momento, dificilmente você vai conseguir ficar preparado dentro do jogo. É o que funciona pra mim. Isso que você falou tem um ponto muito legal, né? Que antes você ouve uma música, você se distrai, né? Vamos dizer assim. Isso é muito valioso, galera, porque o que você tinha que fazer, você já fez. Durante todos os seus anos de treino, seu tempo de treino, você já fez o seu melhor. Antes do campeonato, não adianta, porque a nossa cabeça ela fica muito voltada para isso. Se você olha para o medo, por exemplo, o que o medo ele faz na nossa mente? Se existe aqui um cachorro bravo aqui dentro desse espaço, para onde que a sua visão vai olhar agora? Pro cachorro? Pro cachorro? Ele vai sair do cachorro o seu olhar? Não é nem a pau. Até o cachorro ir embora com a coleira, você vai ficar olhando para ele, né? Não vou conseguir me concentrar em mais nada. O medo emocional é exatamente a mesma coisa. Então, a vida está fazendo você direcionar o seu pensamento para alguma coisa que você está com medo nesse momento. Seja um campeonato que você vai enfrentar, porque quando você está antes do campeonato, onde que a sua mente vai? Pro campeonato. Então, você está com medo inconscientemente de perder aquele campeonato já. Ou de você acontecer algum problema, a sua mente está direcionando o pensamento para aquilo que você tem medo. Então, é muito importante a gente começar a saber já disso, ter essa consciência que aquilo que a nossa mente está direcionando o pensamento, que aí a gente pode sair até do esporte e começar a colocar relacionamentos, trabalho, tudo na vida a gente está com a mentalidade pensando em alguma coisa sempre. Sim. Que é onde a gente mais precisa focar para melhorar. E aqui a gente entra nessa parte de relaxamento, porque não adianta a gente estar voltado com o nosso pensamento antes do campeonato, simplesmente para aquele determinado momento, porque isso vai trazer uma pressão, uma carga, e se não der certo, porque se você já entra com aquele medo, pode ter certeza que já vai ter a frustração garantida ali. Você tem que imaginar e entrar pensando nas coisas boas. Então, eu vou sair campeão, eu vou vencer essa partida, eu vou fazer um bom jogo, não necessariamente que eu vou ganhar,
mas eu vou fazer um bom jogo, eu vou desempenhar tudo que eu posso. Se eu não ganhar, vai ser porque o cara foi melhor do que eu, e ok, faz parte do esporte. Mas eu vou entrar e vou desempenhar tudo que eu posso, tudo que eu treinei, tudo que eu trabalhei. Beleza, falamos então do momento do campeonato, de como a gente vai se preparar antes. Agora eu quero entender o seguinte, olhando para a preparação anterior ao campeonato. Então, vamos supor que o brasileiro foi em novembro, vamos supor que eu estou me preparando para jogar o brasileiro em novembro do ano que vem. Então, tenho aí praticamente um ano para me preparar. Para isso, eu preciso ter disciplina e eu preciso me motivar. E eu quero entender como que a gente, olhando para um horizonte longe, onde a gente não vai ter competição no meio do caminho, onde a gente vai estar na parte chata do processo, que é a parte do treinamento ali sem muito glamour, como que a gente se mantém disciplinado, como que a gente se mantém motivado nesse momento específico? Vou falar de uma forma muito breve, beleza? Você não faz isso pelo campeonato. Você faz isso por você. Porque se você faz isso por você, todos os dias vai ser positivo. Mas se você faz pro campeonato, já começa a dar ruim. Você treina pro campeonato? Eu não treino pro campeonato. Eu treino pra minha carreira. Treino por um propósito maior. A gente treina pela nossa saúde, a gente treina pra gente ter relacionamentos melhores, a gente treina pra conseguir pensar de forma melhor, pra gente ser menos ansioso, né? O campeonato é uma das outras coisas que a gente está treinando também. Mas a disciplina e a motivação, elas são muito unidas. A disciplina entra quando a motivação não está presente. A disciplina é quando você acorda naquele dia que você não quer ir fazer exercício físico, mas você precisa você precisa colocar a motivação na sua mente para você ir. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui da minha vida aqui que isso acontece. Eu preciso me exercitar lá, fazer minha academia. Poxa, tem dias, galera, que de verdade, não tô nem um pouco afim de treinar. Todo mundo passa por esses dias. Não tô nem um pouco afim. O que vem na minha cabeça? Eu treino pra quê? E aí eu começo a vir na minha cabeça, respondendo essa pergunta. Eu vou lá porque eu preciso ter uma saúde mental melhor, porque eu quero também cuidar do meu organismo, que hoje eu já tive diversos problemas, porque eu quero me superar. Se eu estou com uma dificuldade de querer ir para a academia, que a procrastinação ela vem entrando dentro da nossa vida e vai afastando a gente do nosso objetivo, eu quero vencer isso. E aí eu entro com um ponto mais forte ainda para todo mundo que está começando exercício físico. Como que você vai querer estar na sua velhice? Você vai querer estar conseguindo pegar os seus filhos no colo? Você vai querer estar conseguindo pegar os seus netos no colo? Eu vejo a minha avó, tem 89 anos de idade. Ela pega o bisneto dela no colo até hoje, porque ela faz pilates e treina desde que eu me conheço por gente e antes de eu me conhecer por gente. É o processo, é olhando o longo prazo. Olhando o longo prazo. Então, quando a gente começa a inserir tudo isso na nossa mente como motivo para permanecer no exercício físico, as coisas elas vêm naturalmente, porque os seus hábitos eles mudam. E a gente está falando do quê? De alta performance. Todas as pessoas querem ter alta performance, só que alta performance as pessoas acham que é algo pesado. Não. Tem que ser custoso. Custoso, mas no começo até pode ser, que aí eu entro num processo que é o seguinte, nós precisamos passar pela fase de desequilíbrio para chegar no equilíbrio. O que significa isso? Se você está começando uma dieta, no começo vai ser difícil, né? Vai ser o desequilíbrio, mas depois que você começa a fazer por um período de tempo e você começa a perceber que realmente é interessante, você se acostuma com a rotina, você entra no equilíbrio e você nem sabe mais voltar a ser quem você era antes. E a mesma coisa aqui. Se você começa a ir para o exercício físico, no começo vai ser o quê? Difícil. É importante as pessoas terem essa consciência, tá? Sim. Eu quero criar consciência na cabeça das pessoas. Pô, difícil, tô com preguiça de ir pra squash hoje e tal, não sei o quê. Não, no começo já saiba. Vai ser difícil mesmo, porque você vai estar mudando aquilo que você está adaptado. E aí você começa a ir, começa a ver os benefícios na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, nas suas relações, no seu trabalho. Ah, caramba, agora tá de boa. Eu vou pegar e colocar um exemplo bem interessante que eu vejo acontecer muito, tá? A pessoa ela saiu da inércia, ela entrou pro squash agora, começou a fazer aula. E aí a pessoa faz aula terça-feira, vou dar um exemplo, 6 horas da manhã. Ela precisa treinar antes de ir pro trabalho. Aí estamos em julho. 6 horas da manhã, tá 6 graus.
tá chovendo. A pessoa levanta da cama e fala, não vou. Mas aí no dia que ela sai da cama, ela fala, não, eu vou. Tô pagando, eu quero aproveitar, eu vou. Ela chega, isso é batata, isso acontece comigo com uma frequência gigantesca. A pessoa chega e fala assim, acaba a aula, ela vira e fala assim, nem precisa nem acabar a aula, às vezes no meio da aula. Ainda bem que eu vim. Cara, ainda bem que eu consegui levantar da cama nessa chuva, nesse tempo, nesse frio, porque agora eu me sinto super diferente, me sinto bem melhor. Então, ainda bem que eu consegui sair de casa, ainda bem que eu consegui superar. Na primeira vez que ela faz isso, ela vê o quanto foi importante e o quanto ela se sentiu bem fazendo isso. Vai ficando cada vez mais fácil de você levantar da cama. Porque você já viu como vai ser bom para você. Já percebeu como isso vai ser importante para o seu dia, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua família. Então, você vai levantar. Então, é um pouco dessa mensagem aqui em disciplina, em motivação, para que você consiga seguir tendo uma rotina, seguir olhando para o longo prazo, seguir se preparando, não só para um campeonato, mas como o Luiz falou, para a vida. Para se preparar para a vida. Então, isso é bem legal. Acho que a última perguntinha, a última bola que eu queria levantar aqui para você, a gente falou um pouquinho de lidar com frustrações depois de uma derrota, por exemplo. Uhum. Só que a gente está falando aqui de um jogo, de um esporte, onde a gente joga o melhor de 5 games. Cada um desses games ele vai até 11 pontos, pelo menos. Se empatar 10-10, vai abrindo uma disputa de 2, até alguém abrir 2 de diferença. Então a gente fala de um jogo que às vezes, um jogo muito disputado, passa de 1 hora de jogo. E a gente sabe que dentro dessa 1 hora, você que está assistindo e joga Square, você vai entender bem. Dentro dessa 1 hora, dentro desse jogo, da partida inteira, a gente passa por diversos altos e baixos. Diversos. Então assim, nos primeiros 5 pontos do jogo, eu massacrei. Entrou tudo que eu coloquei, minha bola está perfeita, está funcionando, eu estou conseguindo pensar e executar a jogada, eu estou conseguindo, performar bem fisicamente. Aí, do 5º ponto até o 10º, eu não vi a bola. Meu adversário cresceu, meu adversário está salvando tudo que eu estou colocando, está esticando, está não sei o quê, está correndo muito. Ele cresceu, a torcida está do lado dele. Então, o primeiro game, perdi. Mas aí, o segundo game, eu faço um game avassalador e ganhei. Aí, o terceiro game, entendeu? Dentro do nosso jogo, a gente tem muitos altos e baixos. Dentro do mesmo game, dentro do mesmo ponto, dentro do mesmo jogo. Eu queria entender um pouquinho como que dentro desses altos e baixos a gente consegue mentalmente se manter constante. Essa pergunta é muito boa. Por qual motivo? Quando nós estamos em ação, a gente não consegue prever aquilo que vai acontecer. E quando a gente não prevê o que vai acontecer, a gente deixa a nossa emoção tomar conta. Você quer ver uma coisa? Você acabou de piscar e ficar um pouco assustado, não ficou? Por quê? Tá me zoando aqui. Tô zoando ele aqui. Isso é emocional. Quando a gente está agindo no nosso emocional, a gente não consegue raciocinar muitas coisas do que estão acontecendo. Só que se eu faço isso daqui de novo para você agora, você já está mais preparado do que você estava antes. Então, galera, eu falo para você o seguinte. Comece a observar dentro de si mesmo o ambiente mental que está sendo construído diante de cada uma das adversidades que você está passando naquele determinado momento. Você precisa saber que não é sempre que vai dar certo. Mas saiba que existe a preparação anterior de confiança, continue mantendo seus pensamentos focados no objetivo, só que no próximo campeonato que você for, você já vai estar mais preparado. A gente vê na Copa, né? Maturidade, a gente vê na Copa, né? Tipo, essa daqui já é a terceira Copa do Neymar, eu não sou muito bom de futebol. Acho que é a terceira Copa do Neymar. Terceira Copa do Neymar, ele já tá mais experiente. Por quê? Já passou pela primeira, já passou pela segunda, já tá na terceira. Então, já se acostumou emocionalmente com aquela sensação. E aquela pressão, principalmente. Aquela pressão, exatamente. Então, assim, é isso que eu falo pra vocês, né? Pra você reparar sempre em como estão os seus pensamentos durante o jogo, pra você sair um pouco do seu emocional. E antes de entrar, nas semanas que antecedem, você preparar o seu mental para que em todos os momentos de jogo, seja você ganhando ou seja você no ambiente que não está tão favorável assim, manter os seus pensamentos direcionados para um ambiente positivo mental. Assim, uma coisa que funciona muito pra gente aqui,
como atleta e é algo que a gente passa para os atletas que treinam com a gente, para os nossos alunos. Uma maneira de você se manter constante com relação às adversidades, você manter o seu nível de jogo ao longo do jogo inteiro, de você não se distrair, não ficar puto com a torcida, não sei o que lá. Normalmente, quando a gente pensa numa tática de jogo, que aqui é um xadrez, só que é um xadrez. Então, quando a gente pensa numa estratégia, numa tática para o jogo, então, por exemplo, eu vou jogar com tal pessoa, eu preciso jogar a bola do lado esquerdo da quadra, para o fundo, porque essa bola vai passar, ele vai ter dificuldade, ele vai sair nessa bola no bolso e eu vou conseguir finalizar na frente. Beleza, estou com isso bem traçado na minha cabeça. É o processo inteiro para eu ganhar os pontos. Se eu começo e passo boa parte do jogo pensando estrategicamente, pensando naquela tática, tudo aquele plano de jogo que eu planejei antes, ou eu, ou meu treinador, enfim, ou quem está conversando comigo durante o jogo, eu não me preocupo, eu não tenho tempo para me preocupar com, putz, a pessoa que está lá fora, às vezes tirando sarro, com o juiz que está dando aquela garfada. Eu não consigo, porque eu estou me preocupando com a tática que eu pensei, com a estratégia que eu estou fazendo. Estou me preocupando com colocar a bola no lugar exato que eu me programei para colocar. Então, isso faz com que a gente fique muito mais centrado dentro do jogo, dentro da quadra, e não nos aspectos externos. Sim. Isso é a união que a gente falou, né? De toda a preparação anterior, porque existe a preparação que antecede o jogo. O jogo não é só naquele determinado momento, o jogo já começa hoje quando você vai fazer seu treino, que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Acho que a gente vai até bater uma bolinha aqui, mas é isso. Então, saibam sempre que vem o processo antes, você tem que preparar o mental para estar com um ambiente mais positivo, e se o ambiente não quiser estar positivo, você vai construir isso, porque a única coisa que a gente consegue direcionar na nossa vida são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é a única coisa. Você está com pensamento negativo? Começa a olhar para ele e falar exatamente o oposto para sua mente. Isso é um jogo de percepção. Pode ser que hoje não mude, mas pode ser que daqui um tempo você treinando, ouvindo isso aqui nesse vídeo, você comece a treinar. Ai, não sou capaz. Não sou capaz. Vira rápido o processo. Hoje eu já faço isso, porque você acha que sua inteligência emocional e não vai ter esse pensamento na cabeça? Vai ter. Mas enfim, é tudo esse processo. Cara, que aula, galera. Impressionante. Acho que vocês puderam absorver muito conteúdo, muita coisa muito importante. Se tiverem interesse, melhorar a parte de inteligência emocional, entender um pouco mais, é o que ele falou do autoconhecimento, trabalhar um pouquinho mais internamente, antes de trabalhar externamente, fala um pouquinho dos seus contatos, de como você trabalha, quais são as maneiras que a galera consegue também contatar você para aproveitar um pouquinho desse seu conhecimento. Perfeito. Bom, galera, antes de tudo, eu convido vocês para me seguirem lá no Instagram, que no Instagram eu passo conteúdos diários sobre a inteligência emocional. O meu Instagram é Fernando Ferreira IE, de inteligência emocional. Lá no link da bio, vocês vão ver que tem 3 links principais. O primeiro é o meu curso, que é o curso Metaverso Emocional, que eu posso explicar para vocês depois, mas o que eu falo para vocês? Quando vocês entrarem no meu Instagram, me mandem um direct. Vai ser um prazer conversar com você. É a primeira coisa, tá? Me manda um direct. E lá tem outros 2 links que tem YouTube e Spotify. No YouTube e no Spotify eu subo conteúdos diários, que eu faço uma live que eu comecei recentemente, faz 3 semanas, que chama Um Pouco por Dia, que eu construo junto com você, ou fortaleço o hábito da leitura na sua vida. Que eu crio um cronograma, que a gente lê em média 10 páginas por dia, que isso é um ponto muito importante para você que está começando. Não precisa fazer um treino de 7 horas no primeiro dia que você vai. Perfeito. Faz 20 minutos. Por quê? Constrói o pequeno hábito, o poder das pequenas tarefas. Então, eu estou lá no YouTube e no Spotify subindo conteúdos diários sobre essa resenha dos livros para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia também. Mas me manda um direct, vai ser um prazer falar com você. Ó, eu queria pedir encarecidamente para a gente mostrar a nossa força, que a galera que acompanha o Na Lata, manda lá pro Fê. E aí, vim pelo Na Lata, ou Na Lata Squash aqui, para ele trocar uma ideia com vocês. Eu queria compartilhar, antes da gente entrar para quadro, que aí vai ser a minha hora de passar conhecimento para ele, eu queria compartilhar que essa sua série de inteligência emocional com os livros, de criar um hábito e tudo mais, eu comecei a ler um livro. Começou?
é o primeiro livro que eu leio na minha vida que não é Diário de um Banana. Que eu lia quando eu era pequeno. Isso é emocionante pra mim, velho, de verdade. Eu tô abrindo o jogo com você. Eu fui lá, comprei o livro Poder da Ação, que é algo que é um livro que eu sempre quis ler, e eu tô lendo 10 páginas por dia. Eu tô na metade do livro. Você tá fazendo resultado, né? Cara, é incrível. Eu acordo de manhã, faço meu café, abro o livro, 10 páginas, tomando meu café, tomo uma ducha e vamos pro dia. Nossa. Irado. Valeu, velho. Agora vamos pra quadra e vamos apresentar o squash pra esse monstro aqui. Bora! Cê é louco, meu Deus! Bom, galera, vocês viram o Luizão? Vou começar a falar, Fernando. Bom, galera, vocês viram o Fernando jogando aqui com a gente, o squashzinho. O que você achou, Fê? Cara, foi incrível. É muito aquilo que o Vitão falou no começo do vídeo, que quando a gente chega aqui, a gente às vezes pode não estar nem com tanta vontade, mas na hora que começa, ou já tá no final, meu amigo, sorrisão aqui ó, no rosto, vocês estão vendo que eu tô suado, né? Endorfina liberada. É isso aí. Queria agradecer mais uma vez a presença do Fê, a aula que ele deu pra gente aqui. Lembrando, dá uma força lá nas redes sociais dele, corre lá, troca uma ideia, manda um direct, que ele pode te ajudar independente do seu objetivo. Então ele vai entender o que você busca, se aprofundando, esse autoconhecimento, ele vai poder te ajudar. Se for para o esporte, se for profissional, se for para a família, ele vai poder te ajudar. Demorou? Galerinha, obrigado por assistir, valeu Fê pela presença, pela participação. Irmão, muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui no Na Lata. Realmente espero que vocês tenham conseguido absorver um conteúdo muito valioso e eu faço tudo aqui com muito amor. Então, galera, tamo junto. Obrigado, meu irmão. Valeu, é isso aí. Nóis. Nessa tela final, vocês vão ver uma indicação de vídeo nossa playlist de dicas do Na Lata e uma bolinha para se inscrever no canal. Demorou, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu!